Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho. Estamos na 17ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado com o coração dividido entre a esperança e o medo. Existe uma parte de você que ainda acredita que Deus pode fazer algo novo, mas existe outra que já se cansou de esperar por mudanças que parecem nunca chegar. Talvez você esteja carregando situações que ninguém imagina. Você sorri para não preocupar a família, responde que está tudo bem quando alguém pergunta, continua trabalhando, cuidando da casa, cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro existe um silêncio cheio de perguntas. Há pessoas que passam dias inteiros rodeadas de gente e ainda assim se sentem profundamente sozinhas. Há quem tenha perdido o entusiasmo pelas pequenas coisas. O café da manhã já não tem o mesmo sabor. O caminho para o trabalho parece mais pesado. Até a oração, que antes trazia consolo, às vezes, talvez ontem à noite você tenha pensado em desistir de alguma luta. Não desistir da vida, mas desistir de acreditar que algumas situações possam realmente mudar. Você olha para certos problemas e pensa que já fez tudo o que podia. Rezou, esperou, chorou, tentou novamente e mesmo assim a resposta ainda não chegou. Nessas horas é fácil imaginar que Deus esteja distante. É fácil acreditar que Ele está cuidando da vida de tantas outras pessoas enquanto a sua continua parada no mesmo lugar. Mas essa não é a verdade, porque Deus nunca mede o valor da sua vida pelos resultados que você consegue mostrar. Ele conhece as batalhas que acontecem dentro do seu coração, conhece as lágrimas que você enxugou antes que alguém percebesse, conhece os medos que você nunca contou nem para as pessoas que mais ama, conhece aquele pensamento que às vezes aparece dizendo que talvez você não seja suficiente. E é justamente aí que o Senhor se aproxima, não quando você parece forte, mas quando você já não consegue esconder o quanto precisa dEle. O Evangelho de hoje nos apresenta uma imagem muito bonita. Jesus compara o reino dos céus a uma grande rede lançada ao mar que recolhe peixes de toda espécie. À primeira vista parece apenas uma cena comum da vida dos pescadores, mas existe uma verdade profunda escondida nessa imagem. A rede não escolhe primeiro para depois acolher, ela acolhe antes, ela reúne, ela alcança, depois acontece o discernimento. É assim que Deus olha para você nesta manhã. Antes de qualquer julgamento humano, antes das cobranças que você faz contra si mesmo, antes das comparações que machucam o seu coração, o Senhor simplesmente o alcança. Ele não espera que você esteja perfeito para se aproximar. Ele entra justamente na história que você está vivendo agora, com suas dúvidas, com suas limitações, com suas feridas ainda abertas. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava resolver tudo sozinho antes de voltar a rezar com confiança. Talvez tenha pensado que primeiro precisava vencer seus pecados, organizar sua vida, colocar tudo em ordem para só depois se apresentar diante de Deus. Mas o Pai nunca pediu isso. Quem dá o primeiro passo é sempre Ele. Quem lança a rede é sempre Ele. Quem procura o filho perdido é sempre Ele. Quem continua esperando de braços abertos é sempre Ele. Por isso, antes de continuarmos nossa oração, eu gostaria de convidar você a transformar este momento em um verdadeiro ato de confiança. Escreva nos comentários, como uma oração simples do seu coração: Senhor, eu quero permanecer na Tua rede de amor. Escreva com fé, não como uma frase qualquer, mas como quem entrega a própria vida nas mãos de Deus. Agora eu vou rezar por você. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia siga o seu ritmo e as preocupações ocupem cada pensamento, eu paro diante da Tua presença. Eu respiro profundamente
e reconheço que não caminho sozinho. Tu já estavas acordado quando meus olhos ainda permaneciam fechados. Tu já conhecias cada desafio que este dia me traria, e mesmo assim escolheste permanecer ao meu lado. Hoje eu te entrego este novo amanhecer, entrego as horas que ainda vou viver, as pessoas que vou encontrar, as palavras que ainda vou dizer e também aquelas que precisarei silenciar por amor. Entrego o trabalho que me espera, as responsabilidades que pesam sobre meus ombros e as decisões que talvez eu ainda nem saiba como tomar. Mas também coloco diante de Ti aquilo que ninguém vê, aquilo que escondo atrás dos sorrisos, aquilo que não consigo explicar, aquilo que ainda dói quando ninguém está olhando. Porque sei, Senhor, que Teu olhar alcança exatamente esse lugar escondido do meu coração. Recebe também, Senhor, aquilo que eu ainda não consegui entregar completamente. A preocupação que insiste em voltar, a lembrança que continua machucando, a resposta que ainda não chegou, o medo do futuro, o peso das responsabilidades. E até aquela parte do meu coração que ainda resiste em confiar plenamente, porque Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Sabes quando minhas forças parecem suficientes diante das pessoas, mas já terminaram dentro de mim. Sabes quando eu sorrio para não preocupar ninguém. Sabes quando a minha fé vacila em silêncio. Por isso, nesta manhã, eu não quero esconder nada diante de Ti. Quero permanecer exatamente como estou, porque sei que o Teu amor não depende da perfeição dos meus passos, mas da fidelidade do Teu coração. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao 53, apresenta Jesus contando a parábola da rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie. Depois, ao chegar à margem, os pescadores separam os peixes bons dos que não servem. Em seguida, o Senhor explica que assim acontecerá no fim dos tempos. E antes de concluir, pergunta aos discípulos: compreendestes tudo isso? Eles respondem: sim. Então Jesus acrescenta que todo mestre da lei, instruído para o reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. Que palavra profunda para começar este dia, porque muitas vezes nós olhamos apenas para a parte da separação, mas Jesus começa falando da rede, e essa rede alcança todos. Ela atravessa as águas sem fazer distinção. Ela não procura apenas os mais fortes, não recolhe somente os que nunca erraram, não evita aqueles que carregam cicatrizes. Ela envolve todos os que se deixam encontrar. É exatamente assim que a graça de Deus age. Antes de transformar, Deus acolhe. Antes de corrigir, Deus se aproxima. Antes de pedir uma mudança de vida, Deus oferece o seu amor. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava merecer o carinho de Deus. Talvez tenha aprendido que precisava acertar tudo para ser digno da sua presença. Mas Jesus revela outra lógica, a lógica do Pai, uma lógica que começa pelo encontro. O Senhor lança a sua rede sobre a nossa vida todos os dias. Ela alcança quem está cansado, quem perdeu a esperança, quem caiu e tenta se levantar novamente, quem ainda luta contra os mesmos pecados, quem reza pouco, quem reza muito, quem sabe exatamente o que pedir e quem já nem encontra palavras para rezar. Todos cabem na misericórdia de Deus. Isso não significa que o Senhor ignore o pecado. Significa que Ele nunca reduz uma pessoa ao seu pecado. Deus enxerga aquilo que ainda pode florescer. Ele vê a obra que sua graça continua realizando, mesmo quando nós enxergamos apenas fracassos. Quantas vezes você olhou para a própria história e pensou que já era tarde demais? Quantas vezes acreditou que certas feridas jamais seriam curadas? Quantas vezes disse para si mesmo: eu nunca vou conseguir mudar. Mas Deus não olha para você como você olha para si. Enquanto nós enxergamos limites, Ele contempla possibilidades. Enquanto nós vemos o presente, Ele já conhece a história completa. Enquanto nós pensamos que tudo terminou, Ele continua escrevendo novos capítulos. Por isso, Senhor,
aumenta em nós a confiança. Livra-nos da tentação de desistir de nós mesmos. Livra-nos de acreditar mais nas nossas fraquezas do que na Tua misericórdia. Ensina-nos a permanecer na Tua rede de amor, deixando que a Tua graça faça, pouco a pouco, aquilo que nossas próprias forças nunca conseguiram realizar. Porque a verdadeira transformação não acontece em um único instante. Ela acontece todos os dias, em cada oração sincera, em cada perdão concedido, em cada recomeço humilde, em cada pequena decisão de permanecer contigo, mesmo quando ainda não vemos resultados. E hoje, Senhor, eu escolho permanecer, mesmo sem compreender tudo, mesmo carregando perguntas, mesmo esperando respostas, porque sei que aquele que começou a boa obra em mim não abandonará aquilo que começou. E é nessa confiança que continuo esta oração, entregando não apenas a minha vida, mas também aqueles que mais amo diante do Teu coração misericordioso. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque nenhuma casa está livre das lutas. Existem pais que saem cedo para trabalhar, carregando no coração o peso de não saber se conseguirão oferecer tudo aquilo que seus filhos precisam. Existem mães que sorriem durante o dia inteiro, mas quando ficam sozinhas, derramam lágrimas que ninguém vê. Existem casais que ainda se amam, mas já não conseguem conversar sem que a dor fale mais alto do que o carinho. Existem filhos que vivem longe de casa. Existem avós que sentem saudades de um abraço que faz muito tempo que não recebem. Existem famílias divididas por mágoas antigas, palavras impensadas e silêncios que foram crescendo com os anos. Senhor, visita cada um desses lares, entra pelas portas que permanecem fechadas, passa pelos corredores onde tantas preocupações já caminharam. Abençoa cada quarto, cada mesa onde a família se reúne, cada cozinha onde alguém prepara o alimento com amor, cada cama onde tantas pessoas adormecem preocupadas sem saber o que acontecerá amanhã. Pensa, Senhor, naquela mãe que reza todos os dias por um filho que se afastou da fé. Ela continua esperando uma ligação, continua olhando para a porta com esperança, continua colocando o nome dele em cada oração. Abraça essa mãe, renova sua esperança, mostra-lhe que nenhuma oração feita com amor se perde diante de ti. Pensa também naquele pai que trabalha o dia inteiro e mesmo assim sente que nunca consegue oferecer tudo o que gostaria para sua família. Ele carrega preocupações que não compartilha com ninguém. Às vezes faz contas em silêncio, pergunta-se como pagará os boletos, o aluguel, os remédios e colocará alimentos sobre a mesa. Senhor, sê a providência na vida desse pai. Abre portas que ele ainda não consegue enxergar. Multiplica os frutos do seu trabalho. Que nunca lhe falte o pão de cada dia, nem a confiança de que tu cuidas dos teus filhos. Olha também para os casais que atravessam um tempo difícil, há palavras que machucaram, há decepções que ainda não cicatrizaram, há cansaços acumulados, mas onde ainda existe uma pequena chama de amor, sopra sobre ela o teu Espírito Santo. Ensina-os novamente a escutar antes de responder, a compreender antes de julgar, a perdoar antes de desistir. E agora, Senhor, eu quero rezar pelos filhos, especialmente pelos jovens. Tu conheces quantos vivem perdidos em meio a tantas vozes que prometem felicidade, mas acabam deixando apenas vazio. Existem jovens lutando contra a ansiedade, outros enfrentam a depressão em silêncio, alguns se sentem sem direção, outros já perderam completamente a esperança. Há também aqueles que se afastaram da igreja, que deixaram de rezar, que acreditam que já não precisam de ti, mas tu nunca deixaste de chamar-los pelo nome. Vai ao encontro de cada um deles, protege-os das más companhias, livra-os das drogas, da violência, dos vícios e de tudo aquilo que destrói lentamente a dignidade dos teus filhos. Coloca no caminho deles pessoas que testemunhem o teu amor com alegria e verdade. Que eles descubram que seguir Jesus não é perder a liberdade, mas encontrar o verdadeiro sentido da vida. Senhor, lembra-te também dos doentes.
daqueles que neste momento rezam de um quarto de hospital, dos que acompanham um tratamento longo, dos que convivem diariamente com dores que ninguém consegue enxergar, dos idosos que já não têm a mesma força de antes, das pessoas que acordam todos os dias dependendo de remédios para continuar a caminhada. Estende tua mão sobre cada enfermo, sê consolo para quem sofre, dá coragem para quem está desanimado, fortalece os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos aqueles que dedicam suas vidas a aliviar a dor do próximo. Pensa, Senhor, naquela pessoa que passou a noite ao lado do leito de alguém que ama. Ela está cansada, tem medo, às vezes sente que suas forças chegaram ao limite. Abraça também quem cuida, porque muitas vezes quem cuida sofre em silêncio para não aumentar o sofrimento do outro. E agora eu coloco diante de Ti todos aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da casa. Abençoa quem está desempregado, abre novas oportunidades, fortalece quem empreende, protege quem trabalha nas estradas, nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios, no campo e em tantos outros lugares. Que nunca falte dignidade para ganhar o pão de cada dia. Que nunca falte alimento sobre a mesa. Que nunca falte esperança quando as contas parecerem maiores do que os recursos. Porque Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E depois de rezarmos a oração que o próprio Senhor nos ensinou, permanece uma certeza no nosso coração. Nós pertencemos a Deus, somos parte da sua grande rede de amor. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos alcançados pela sua misericórdia. Por isso, nesta manhã, receba esta bênção com o coração aberto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua casa, sobre cada pessoa da sua família, sobre o lugar onde você trabalha, sobre cada cômodo da sua casa, sobre a mesa onde vocês fazem as refeições, sobre a porta por onde entram e saem todos os dias, sobre aqueles que moram com você e também sobre aqueles que estão longe, mas permanecem presentes no seu coração. Que o Senhor afaste toda angústia, que fortaleça sua esperança, que ilumine suas decisões, que proteja seus caminhos, que envie seus santos anjos para guardarem cada passo que você der neste novo dia. E mesmo que surjam dificuldades, que você nunca se esqueça de que Deus continua caminhando ao seu lado. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo, quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela cama onde pude descansar, obrigado pela água que mata a minha sede, pelo alimento que chega à minha mesa, pelas pessoas que colocaste no meu caminho, obrigado pelo trabalho que tenho. E se ainda estou procurando uma oportunidade, agradeço porque sei que Tu já estás preparando novos caminhos. Obrigado pelos pequenos gestos de carinho que tantas vezes passam despercebidos, pela mensagem de alguém querido, pelo sorriso de uma criança, pela força que encontrei para levantar da cama hoje, pela luz desta manhã, pelo canto dos pássaros, pelo céu que anuncia mais um dia da Tua fidelidade. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, Tu continuas sustentando a minha vida. Recebe, Senhor, este novo dia, recebe a minha vida exatamente como ela está. Não como eu gostaria que estivesse, mas como ela é. Recebe minhas limitações, recebe meus medos, recebe minhas inseguranças, recebe aquilo que ainda não compreendo,
recebe também os sonhos que ainda guardo em silêncio, as portas que espero ver abertas, as respostas que continuo aguardando, os projetos que entrego completamente em tuas mãos. Hoje eu renuncio ao desejo de controlar tudo, escolho confiar na tua vontade, porque os teus planos são sempre maiores do que os meus. E mesmo quando não entendo os teus caminhos, escolho acreditar no teu amor. Nesta quinta-feira, quero colocar meu coração sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Mãe querida, passa à minha frente, intercede pela minha família, protege meus filhos, guarda meus pais, consola os que sofrem. Conduz cada passo da minha caminhada para mais perto do teu Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, cobre-nos com teu manto, ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo nos dias difíceis. Leva ao coração de Jesus todas as intenções que hoje apresentamos nesta oração. Agora eu quero convidar você para um último momento. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus caminhando até você. Ele não tem pressa. Seu olhar transmite uma paz que nenhuma palavra consegue explicar. Ele se aproxima, senta-se ao seu lado, olha diretamente nos seus olhos e antes que você diga qualquer coisa, ele sorri, porque conhece toda a sua história, conhece as vitórias que ninguém celebrou, conhece as batalhas que você enfrentou em silêncio, conhece as lágrimas escondidas, conhece o cansaço que você carregou até aqui. Então Jesus segura suavemente as suas mãos e diz: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o que existe no seu coração, não tenha medo, continue caminhando, eu permaneço com você. Permaneça alguns instantes nesse silêncio, fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Se seus olhos se encherem de lágrimas, deixe que elas sejam também uma oração. Porque Deus compreende até aquilo que o coração não consegue explicar. E antes de encerrarmos, leve consigo esta verdade. Hoje eu escolho permanecer na rede do amor de Deus. Guarde essa certeza durante todo o dia. Quando surgirem preocupações, lembre-se, você não foi esquecido. Quando o medo aparecer, lembre-se, Cristo continua ao seu lado. Quando sentir que suas forças diminuíram, lembre-se, Deus ainda está conduzindo a sua história. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu permaneço no amor de Deus. Escreva como uma profissão de fé. E se você lembrar de alguém que hoje precisa de esperança, envie esta oração. Talvez este seja exatamente o abraço de Deus que essa pessoa estava esperando receber nesta manhã. Continue rezando conosco a cada amanhecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, quem permanece na rede do amor de Deus jamais caminha sozinho. Evangelizar é preciso,